galera! Tudo bem com vocês? Estou aqui com meu amigo Pedro Caetano. Fala, Juliano! Tamo junto! Isso aí, para o nosso terceiro podcast aqui em parceria com a TV Viçosa. E temos entrevistado... Temos uma mulher agora, né, Juliano? Até que enfim, hein? Finalmente, rapaz. Só tava conversando com um homem aí. E agora uma mulher que vai falar sobre um assunto muito legal pra gente. Quem que é essa pessoa aí? Bacana Fala um pouco sobre demais, ela aí, hein? Juliano. Show de bola. Ela é psicóloga, mestre em economia doméstica pelo UFV, MBA em gestão estratégica de pessoas, especialização em terapia cognitiva comportamental e neuropsicologia. Eita, até difícil de falar. Atua 9 anos como consultora em gestão de pessoas, atendendo empresas de São Paulo, BH, Viçosa e região. Foi presidente e fundadora da Câmara da Mulher Empreendedora de Viçosa, está como diretora na Casa do Empresário e está também como presidente da CDL Jovem. Quem que é ela? Que é isso? Temos a honra de convidar aqui a Roberta Finamori. Muito prazer te receber aqui pessoalmente para esse bate-papo. Espero, né, que você contribua com muitas informações aqui sobre você, sobre o que você faz. Tenho certeza que quem estiver assistindo, seja no Lespa, seja no YouTube ou na TV toda quinta-feira aí, que possa ser agraciada aí com a sua presença, que você tenha a falar para a gente. E eu vou te fazer a primeira pergunta, que é para te conhecer melhor, né? Quem é a Roberta? Fala um pouco para a gente aí. Beleza. Obrigada pelo convite, primeiro. Um prazer estar aqui com vocês nesse podcast, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Então, Roberta, eu sou de Viçosa, minha mãe veio para cá nenenzinha, meu avô era médico aqui, é famoso porque o nome dele é muito diferente. Acho que eu só conheço ele na vida, chama Vanuzi Finamori, então ele é muito conhecido, né, do pessoal das antigas aqui, e isso acho que levou o legado para a gente aqui. E aí, meu outro lado da família já é nascido e criado, como se diz aqui em Viçosa mesmo, desde quando Viçosa nem era Viçosa ainda. Então, assim, minha raiz é forte aqui. Que legal. E isso é um prazer. Demais. Apesar, né, desse currículo em relação a estar dentro da Casa do Empresário, da Câmara da Mulher e tudo mais, a minha família não é uma família empreendedora em Viçosa. Minha família foi toda da área de educação, saúde, e aí me embrenhei nisso aí. Fala pra gente aí, o que aconteceu assim, que de repente você pensou assim, eu quero empreender. De onde que você buscou a inspiração para você ir? Na verdade, eu falo que minha mãe é uma grande inspiração, porque ela, desde criança, sempre para fazer renda extra dentro de casa, ela sempre vendeu alguma coisa. Eu acho que isso eu trouxe dela também, porque desde criança... eu falo que o primeiro empreendimento que eu tive foi com a pipoqueira da Xuxa que eu tinha, que eu vendia pipoca na porta da casa da minha avó para os outros que passavam. Então, acho que essa veia já veio desde criança. E minha mãe, quando ia, às vezes, buscar roupa para poder vender, ou semijóia, várias coisas que ela já vendeu, a gente sempre ajudou ela em casa a vender na vizinhança, com os pais dos nossos amigos. Então, essa veia tinha. A gente só nunca empreendeu antes de eu começar a mexer, né? Minha mãe até fala que se na época dela, jovem, ela tivesse conhecido uma CDL jovem, talvez ela tivesse aberto um negócio, tivesse arriscado um pouco mais. Hoje, ela tendo contato com essas instituições a partir de mim, ela sempre fala isso, assim, que talvez teria sido algo que teria estimulado ela a abrir um negócio. Muito legal. Bacana demais, mas eu estou um pouco curioso ainda desse sobrenome Finamori, qual que é a origem? Italiano! Aê, capite! Bacana. Imaginei. Todo mundo pergunta que você é japonês, pelo jeito de falar. E é chique, Finamori. Um amor Mas fino. Italiano. Muito legal. Erra bastante nas chamadas, né? Bacana demais. E você falou de CDL Jovem aí. Estou aqui também representando a CDL Jovem como diretor de capacitação pelo seu convite. Muito honrado por esse papel desenvolver aí na Câmara da CDL Jovem. O que é a CDL Jovem e o que levou você a se envolver com essa entidade? Muita gente não sabe ainda, de Viçosa não sabe o que é. Queria que você explique um pouco para a gente o que é a CDL Jovem. Tá. Para quem não conhece, né, aqui em Viçosa a gente tem a Casa do Empresário, e a Casa do Empresário ela é formada por duas associações comerciais, que é a Associação Comercial por si só, que a sigla é ACV, e a CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas. São duas instituições que têm uma mesma diretoria aqui em Viçosa e o nome fantasia Casa do Empresário. Quando eu
formei, na verdade, eu fiz o MBA em gestão de pessoas e comecei a trabalhar com consultoria. Só que justamente pela minha família não estar dentro da onde era o que eu deveria conhecer de network, poderiam ser os meus clientes, eu pensei, lá é o lugar onde estão meus clientes, é um lugar de eu me aproximar. Então, eu comecei a me aproximar da casa do empresário e, né, a participar de reuniões. Com isso, eu fui convidada a fazer parte da diretoria. Daí, de um tempo, eu vi que a participação de mulheres ali dentro da casa do empresário era muito baixa. E aí, a Federaminas, que é vinculada à ACV, trouxe essa ideia da Câmara da Mulher Empreendedora, que existem várias em Minas Gerais. Aí o presidente, na época, que era o Paulo Márcio, ele falou, se você quiser tocar o projeto, te dou todo apoio. Aí a gente fundou a Câmara da Mulher Empreendedora em 2017, eu fui presidente fundadora, e em 2018 veio a CDL Jovem. Como eu estava muito dentro ali, né, enquanto presidente da Câmara e já fazia parte da diretoria, eu participei também da fundação da CDL Jovem. O Sidney foi o primeiro presidente, eu fiz parte da diretoria como diretora de capacitação. Nossa, muito legal. E aí, a CDL, a proposta, né, da CDL Jovem, a primeira CDL Jovem do Brasil foi em Belo Horizonte, então os mineiros, Olha, a gente é muito pioneiro, né? pioneiro, Muita coisa, né? É verdade. Porque hoje é um movimento nacional, né? Mas a primeira foi em Belo Horizonte. E aí o objetivo é realmente fomentar lideranças jovens, formar lideranças jovens para assumir a associação no futuro, entendendo que quando surgiu, né, lá atrás, há mais de 40 anos, lá em Belo Horizonte, a Câmara dos Dirigentes Lojistas era mais composta por varejistas mesmo. Então, veio a CDL Jovem para poder trabalhar os filhos dos donos ali, para trabalhar a sucessão, e aí assumindo também a entidade. Hoje, a gente já vê um movimento diferente dentro da CDL, porque aumentou muito mais os números de associados dentro da área de serviços, ou microempreendedores. Então, muda um pouco o perfil das pessoas, mas ainda assim tem o mesmo objetivo, que é trabalhar as lideranças jovens para que dê continuidade dentro do associativismo, né, dentro da instituição. Pensando que, às vezes, a gente tem aquele estigma, né, de pessoal bem mais velho participando lá da diretoria. Exatamente, E acaba não te se falar. identificando. E aí a CDL Jovem já é dos 18 aos 40. Então, o pessoal... Pode ter um jovem de 40 ali. Pode, demais, jovem rapaz. ainda. Encaixa aí. Mas eu tenho 18, né? E aí o objetivo é esse, né, de ir trabalhando, trazendo esses jovens para dentro da instituição para poder realmente pensar em sustentabilidade da instituição e manter. Eu sempre tive essa impressão também, porque a Casa do Empresário é algo já bem antigo em Viçosa, né? Tem muito tempo. Então, sempre quando a gente pensa em CDL, Casa do Empresário, eu tenho essa impressão também, que é algo mais para o pessoal que já está da antiga, que já passou por muita coisa, né? E muito legal saber que tem isso voltado para os jovens. Quem dera, se na época que eu estava lá na faculdade também, lá normalmente tinha feira de ciências, tanta coisa também de conjunto, encontro de jovens ali, pensando no futuro, mas eu acho que a nossa cabeça não estava antenada ainda para as dificuldades do mercado. Sim. Eu acho que vocês têm uma capacidade, e é uma coisa até que eu vou te perguntar, como é essa capacidade de gestão de pessoas, sabe? Como conversar com esses jovens. Eu já dei algumas palestras em algumas faculdades, que eu conversava com eles, às vezes no 5º período, e eu perguntava assim para eles, e aí, o que vocês estão pensando para o futuro? E muitos não sabiam responder ainda, sabe? Estavam um pouco perdidos, já tinha um ensaio do que poderia ser, mas ainda tinha dificuldade de pensar depois que recebesse o diploma. Então, como é importante essa parte de gestão, de você identificar alguém aí que tem potencial, ou que veio de uma geração de empreendedores, né? Como estimular essas pessoas, principalmente os jovens? Eu acho que talvez seja trazendo um pouco mais eles para a realidade, assim. Eu acho que estar dentro desses grupos ajuda a gente a enxergar um pouco o que é a realidade, no sentido de dificuldade, de oportunidade. Que eu acho que a geração mais jovem, geralmente a gente sonha muito, mas não sabe como executar.
E aí os mais velhos já executaram muito e aí às vezes tendem a ter um pouco de receio ali com algumas coisas, porque o jovem arrisca ali e vai. Então, quando a gente está dentro de um grupo, né, igual lá na CDL Jovem ou na Casa do Empresário, acho que a gente aprende na experiência. Exatamente. E aí eu acho que a experiência é o melhor exemplo, assim, porque você aprende com o erro do outro, você aprende com o acerto do outro, né? E você aprende coisas que às vezes às vezes é um negócio que não tem nada a ver com a sua área, que você nem vai mexer. Exatamente. Mas o financeiro, o processo, a própria seleção de pessoas, o que você precisa olhar, a parte de planejamento, organização, todas as áreas da empresa, dá para você pegar, independente de que área é o negócio. Assim. Verdade. E aí, trocando ali, eu acho que você tem insights, você aprende, você vê caminhos. Eu pego quando eu converso com meus estagiários, assim, quando eu tenho, agora eu tô com um estagiário, então quando eu vou falando, quando eu estava na sua época da graduação, eu procurava esse tipo de evento, eu fazia esse tipo de curso, presta atenção nessa matéria, esse caminho aqui talvez seja melhor, essas experiências, né, são importantes para você nesse período. Quando você formar, você precisa atentar em tal coisa. Acho que isso faz toda a diferença. Você dá uma luz para a pessoa, né? Eu acho que o exemplo é muito legal. E eu acho que você ter contato, por exemplo, igual na CDL Jovem, com jovens que empreenderam, que têm sucesso, que estão conseguindo caminhar, e aí eu chego lá, eu não tenho nada ainda, eu só estou com uma ideia na cabeça, que eu quero começar a empreender, e aí eu tenho pessoas ali que estão numa idade bem próxima à minha e que já estão ali caminhando, e que eu posso me inspirar, posso pegar... É uma troca de conhecimento o tempo inteiro. Né? E os jovens são bem mais flexíveis, né, de aceitação, de inovação, e que às vezes muitas entidades ficam um pouco engessadas. E ali a troca é muito grande nesse sentido, né? E quais são as principais atividades realizadas pela CDL Jovem hoje de eventos nas cidades, enfim? Aqui, a CDL Jovem em si, ela não é engessada em termos assim, toda CDL Jovem precisa ter tal evento. O único evento que é anual, que aí é promovido por praticamente todas as CDLs jovens, é o DLI, que aqui a gente acabou de ter, foi dia 25 de maio, que é o Dia Livre de Impostos. Essa data foi, né, pensada pela CDL Jovem em 2007, então já tem também um tempo já, que é justamente para poder... fugiu a palavra. Saiu de vocês esse projeto? Que legal! Eu achei que era... Assim, claro que tem uma dimensão muito... Tomara que ganhe cada vez mais força. Sim. Porque faz uma reflexão, né? A gente até compartilhou recentemente no Lespa, né, Juliana? A gente fez uma chamada sobre isso. É legal para quem é o empresário e legal para também quem consome, para saber como está usando o dinheiro, né? Nessa questão de uma data de manifestação contra a alta... Isso, eu estava tentando lembrar a palavra. De manifestação contra a alta taxa de impostos, que a gente paga no Brasil. E a data ela é calculada, eles pegam o ano, né? Então, os 365 dias do ano, e eles calculam quantos dias no ano que a gente vai pagar imposto. É um absurdo. Qual que é? 25 de maio é quase meio ano só de imposto. Gente. Imagina, trabalhar até mais só para pagar imposto. É coisa pra Aí esse evento é fixo. Aqui em Viçosa a gente tem uma plenária mensal. Aqui a gente fixou um cronograma de toda a última quarta-feira do mês. A gente tem uma plenária mensal. Ela é aberta ao público. É gratuito o acesso. Normalmente a gente faz lá na casa do empresário mesmo, por causa de estrutura, mas às vezes a gente dá uma mudada, faz um happy hour, vai para algum lugar. Mas a ideia é realmente... Porque um dos objetivos da CDL Jovem também é capacitação, então a plenária ela ajuda a gente nisso, né, a trazer palestras, trazer formação para os jovens, né, empresários, em qualquer área aí relacionada ao empreendedorismo ou à cidade em si. Até a primeira plenária que a gente fez esse ano foi super legal, porque a gente fez uma mesa redonda com vários atores da cidade que auxiliam ali você abrir um negócio, seja na área tecnológica ou um negócio mais formal, igual no Sebrae.
Então, foi uma troca bem legal. E aí a gente faz algumas campanhas sociais, igual no Dia das Crianças, Natal. A gente apoia também quando solicita, né, a prefeitura ali, Isso é muito bom. Nessas ações Você sociais. sempre se aproxima, né, dessas... Estão inseridas ali de alguma forma, né? A ideia é estar integrada dentro da cidade, né? Porque... Exato, pertence ao mesmo exato. ciclo, né? Para a gente gerar impacto e desenvolvimento, tem que estar integrado, né? É bom demais. Você tem algum case de sucesso aí para contar para a gente sobre a CDL Jovem? Ou algo que você já fez também, assim, que você gostaria de contar? Que foi inspirador, que você sempre lembra disso? Eu acho assim que essas entidades, igual a Câmara da Mulher, para mim é um case de sucesso, porque é uma instituição que ainda está, né, que é forte, que une bastante as mulheres ali. Eu acho que gerou uma representatividade grande em relação ao empreendedorismo feminino. A gente já foi premiado em Minas Gerais pela Federar Minas Mulher, como a Câmara que teve mais projetos e maior atuação em Minas Gerais. Já recebemos diversas vezes menções em relação a isso. Nossa, fantástico. E a própria CDL Jovem, eu acho que assim, eu sempre falo com todos eles, tanto quanto eu estava lá na Câmara enquanto presidente, agora assim, eu sempre falo assim, que a gente tem que preocupar em fazer pouquinho em pouquinho mesmo, porque às vezes as pessoas ficam preocupadas em encher auditório. Mas eu falo assim, o importante é quem veio a gente gerar um impacto, porque aí é ele que vai trazer o próximo. Né? E eu acho que só de a gente conseguir consolidar o nome dessas instituições e trazer mais pessoas e realmente fazer eventos em que, quando a gente sai, as pessoas falam assim, nossa, foi muito bom ter vindo, porque é cansativo, né? Às vezes a gente trabalha o dia inteiro e vai para uma palestra 7 horas da noite, sai de lá 10 horas da noite, para ir dormir ali naquele dia cansativo, mas está lá a pessoa e foi proveitoso. A gente apoia, né? Então, quando a gente consegue sentar do lado da pessoa ali e dar um suporte em relação a alguma dificuldade que ela está tendo na empresa, ou as pessoas mesmo, às vezes, fazem negócios entre si, parcerias, eu acho que tudo isso são micro-cases de sucesso que o ecossistema acaba gerando. Exatamente. Bacana demais. E que recado você dá para esse jovem empreendedor que está nos assistindo agora, para poder participar, como fazer para participar da CDL Jovem? E muitas mulheres também, né? Você tem essa voz, é importante aí na cidade, então mulheres também que querem empreender, escuta aí os conselhos da Roberta aqui. Eu acho que assim, não fica preso, né, na sua bolha ali, busca fazer parte dessas instituições, porque eu acho que abre muita cabeça. Eu falo por experiência própria, assim, que me possibilitou estar em contato e conhecer pessoas que eu nunca conheceria ou teria contato se eu não participasse dessas instituições. E isso, às vezes, é uma conversa depois de uma palestra ali no coffee, que você vai e troca uma ideia, faz um contato, faz um negócio. Pega uma experiência de alguém e isso, às vezes, muda todo o direcionamento do nosso negócio, do nosso pensamento. Então, assim, é estar lá e ir mesmo se não conhecer ninguém, porque está todo mundo lá no mesmo barco, no mesmo objetivo. Então, assim, não conheço ninguém na CDL Jovem, fico com vergonha de ir lá ou fico com medo de ir lá. Não, vai, que lá, com certeza, alguém vai parar para conversar com você, te acolher, receber e te direcionar no que for. Da mesma forma, nas reuniões da Câmara da Mulher Empreendedora também, que sempre tem, todas são gratuitas também. Quando são pagas, geralmente a gente tenta fazer sempre num preço acessível, justamente para aumentar o acesso dessas pessoas à informação e à formação. Então, assim, porque tem um monte de gente lá que com certeza vai poder ajudar. E é muito legal quando a gente vê que tem várias pessoas com problemas semelhantes, e aí a gente vê que não está sozinho no mundo. Então, assim, procure, porque se não é a gente que vai resolver o seu problema, com certeza lá a gente consegue direcionar para onde vai poder. Porque aqui em Viçosa tem muitos atores dentro do ecossistema de empreendedorismo que pode ajudar os jovens a pensar o negócio, a formalizar o negócio, a crescer o negócio. Eu lembrei agora, você falando, e isso realmente é muito importante para quando a gente é jovem, está crescendo, está cheio de ideia. Eu lembro quando eu fui fazer pós-graduação em cinema lá em Juiz de Fora, e eu tinha um pensamento, eu sou publicitário, eu tinha um pensamento de trabalhar em grandes agências, São Paulo, Rio e tudo mais. Aí eu fiquei 2 anos fazendo pós-graduação em Juiz de Fora, ia todo final de semana para lá e tudo mais. E comecei a ter
amizades com pessoas realmente da minha área, né? Outras, por exemplo, dono de produtora de vídeo, outros jornalistas e tudo mais, que sou da área de comunicação. E aí, conversando com um rapaz que era de Valadares, o Daniel, eu tinha uma produtora de vídeo, e ele falava super bem assim, do que acontecia na trajetória dele como empreendedor. Falava até financeiramente, assim, nossa, eu ganhei tanto para fazer um vídeo e tal, tudo mais. Aquilo me enriqueceu de tal forma que eu achei que foi até melhor que a minha pós-graduação. Eu tive tanta troca, tanto feedback ali positivo sobre empreender, sobre essa experiência, que minha cabeça se encheu de informação. E eu acho que isso é muito importante para quem é jovem, ter essa troca de conhecimento, apontar um caminho. E um conselho até que eu dou para muitas pessoas que vão empreender, né? Porque tanto Juliano quanto eu, a gente é empreendedor também, a gente passa por muita coisa, já testamos muita coisa na vida, né, Juliano? Validamos tanta coisa, assim como você está falando também, né? Que tem que validar mesmo. E uma coisa eu falo, muitas vezes não é só por dinheiro, seu olho tem que brilhar por alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa por amor, porque realmente chegam momentos que é muito cansativo, né? Que é muito assim, nossa, exaustivo demais, mas quando você faz algo por amor, a caminhada é mais leve. Às vezes você faz uma coisa e nem cobra por isso, porque é leve, você recebe aquilo ali de uma forma muito tranquila. Então, quem quer empreender, começa a olhar a sua trajetória de vida, né? Aquilo que te satisfaz de alguma forma, né, Roberto? Com certeza. Direto, não sei se já te perguntaram isso, Juliano, mas direto o pessoal pergunta assim, mas você não recebe nada para poder fazer, tá parte lá. Todo dia. Alguém fala, você vai lá perder seu tempo. Não, cara, eu vou ganhar conhecimento, fazer network, conhecer pessoas, ajudar pessoas. Isso. Direto o pessoal pergunta, nossa, mas você é da diretor, você faz um monte de coisa lá, mas você não recebe nada para poder estar lá. Eu falo assim, não recebo, mas eu ganho muito mais. Justamente por esse aprendizado, por esse contato, né? O crescimento que gera e o impacto, que eu falo assim, eu moro aqui, eu quero que Viçosa se desenvolva e que as pessoas cresçam. E cada vez mais a gente tem a universidade, antes você via as pessoas só indo embora. Hoje em dia você vê cada vez mais as pessoas ficando ou voltando. Outro dia eu estava falando com um conhecido meu, eu falei assim, nossa, engraçado que a minha geração da escola voltou toda para Viçosa. Incrível isso. Eu posso falar por mim também, eu voltei, depois de quase metade da minha vida fora, eu voltei. Então, um imã, Viçosa tem um imã já, não sei o que tem em cima. Que realmente puxa de volta, tá? Aí eu falei assim, então a gente tem que desenvolver aqui, tem que fortalecer aqui, tem que crescer aqui. E o tanto que cresceu nos últimos anos, então assim, cada vez mais a gente tem que unir essas pessoas para não deixar esses negócios fecharem, para realmente trazer mais coisas para cá. A gente pode olhar até pela UFV, né? Porque a UFV forma, não sei, eu acho que 20 mil alunos por ano, juntando as outras faculdades e tudo mais. E muitas pessoas saem, empreendem fora, né? Mas é porque mora fora mesmo. Mas quem é de Viçosa, e a gente pode até falar pelo Lespa mesmo. A gente criou o Lespa, eu estava morando fora, em outro lugar e tudo mais, mas eu sempre olhava Viçosa como um carinho assim, especial. Eu queria fazer algo que desse certo. Eu acho que todo mundo que é viçosense, por mais que mora fora, ainda tem aquilo lá de lembrança de Viçosa, de querer fazer algo, contribuir com Viçosa de alguma forma, sabe? Isso é muito legal, né? A gente que é daqui, eu sou minhoca, nunca saí daqui, saí para morar um pouquinho de tempo fora. E os amigos que eu conheço da minha idade nunca quiseram ir embora, assim. Eu fui um dos mais aventureiros, assim. Então a gente tem que fazer com que aqui seja um lugar melhor para a gente morar, né? Para a gente ter uma qualidade de vida melhor. Então, até pelo Lespa também, que a gente sempre troca essa ideia, né, Pedro? De fomentar o mercado local e falou assim, vamos trocar. Então não está aqui para poder só divulgar ou ganhar dinheiro, enfim. Não, a gente vai estar aqui uma troca, né? De produtos, de serviços. De informação, que contribui com alguém, sabe? De alguma forma. Isso de você estar podendo falar da CDL Jovem, tantos jovens que acompanham a nossa página aí, começa a buscar mais sobre isso, acompanha o trabalho deles nas redes sociais, se interage mais, né? Além das redes sociais, qual outro endereço físico que as pessoas podem buscar para poder se ingressar na CDL Jovem ou até mesmo na Casa do Empresário? Aí a gente fica lá no Panorama, no edifício Panorama, fica no centro, na rua Benjamin Araújo, se não me engano, é esse o nome mesmo. Que pra gente aqui, eu
pela rua ali perto da igreja. Tinha Benjamin Araújo. Né? Benjamin Araújo. É o edifício Panorama, 11º andar. Lá é a sede da Casa do Empresário. A gente da diretoria, né, igual a gente falou, é todo mundo voluntário, então a gente não fica lá na sede, né, a não ser em eventos, mas na rede social é fácil porque lá a gente direciona o contato e indo lá na Casa do Empresário, eles também, sendo público para a CDL Jovem, eles passam para a gente o contato para a gente entrar em contato, explicar um pouco mais. E assim, não precisa já ter o negócio. Você está com uma ideia de negócio na cabeça, vai lá também, porque a partir das plenárias, né, você vai indo, trocando ideia, conversando, aprendendo, e aí amadurecendo a ideia de negócio até formalizar, e a gente vai auxiliando isso também junto com os parceiros, né? E isso, a gente tem parceria com o Sebrae. É isso que eu ia te perguntar, se vocês têm parceria com outras empresas, outros órgãos governamentais, como que é isso? A gente sempre trabalha muito junto com o Sebrae, contato com o Centev, igual o Centev tem vários programas, né, de pré-incubação, incubação. Então, assim, a gente está em contato com eles sempre. A própria Casa do Empresário, prefeitura. Hoje aqui em Viçosa a gente tem o que a gente chama de ecossistema de inovação. Para quem não conhece, chama Viçosa Tech. Tem uma página também do Viçosa Tech lá. E a gente tem feito reuniões mensais desde 2000. Na verdade, começou lá em 2018, mas desde 2022 está assim, todo mês a gente faz reunião. E nisso a gente junta Univiçosa, Agros, Prefeitura, Casa do Empresário, CDL Jovem, Funarb, UFV. Então, junta todos esses órgãos e está ali discutindo sobre. Então, se não é a CDL Jovem, a Casa do Empresário vai ajudar, com certeza a gente vai ter algum contato ali para ajudar e auxiliar. E, realmente, para participar das plenárias, não precisa ter já o negócio. Às vezes, pode ser funcionário de algum lugar que está com ideia de abrir um negócio. Pode participar. É o lugar dele também. Bom então, demais. assim... Né? E a gente sempre faz muito conteúdo voltado para os dois públicos, tanto para quem é, às vezes, um funcionário que está ali, ou alguém que só está com a ideia na cabeça, ou quem já tem alguma coisa rodando. Você falou do Parque Tecnológico, é outro lugar também importantíssimo aqui para Viçosa. Não, demais. Tanto projeto que está acontecendo ali, grandioso demais. E fiquem ligados, vale a pena acompanhar, é parceiro aqui da TV Viçosa também. Então, fique ligado no Parque Tecnológico, é uma coisa que está trazendo muito empreendedorismo aqui para a cidade também. Hoje, mais próximo da CDL Jovem, eu vejo tanto de oportunidade que tem, e tantos cursos gratuitos, formações, capacitação mesmo, enfim, que as pessoas podem buscar de forma gratuita, através de informação, mas como abrir um negócio, né, o que fazer para o seu negócio, às vezes, alavancar ou melhorar as suas vendas, que está lá, está através da CDL Jovem, né, Roberta? Com certeza. É informação, porque os valores do CDL Jovem é capacitação, network e liderança. Então, a gente vai estar sempre atuando voltado para isso, né? Para formar, para criar redes e para fortalecer a liderança. Bom demais. Bacana. Show. Como a CDL Jovem promove a responsabilidade social e envolvimento dos jovens empreendedores com a comunidade local? Você chegou a comentar um pouco sobre essa preocupação, né, de estar inserido. A gente no LESP também, a gente já ajudou tanta gente ali, que isso é muito gratificante. Eu estava falando com isso esse final de semana com o Juliano. Como que a gente se enche de energia quando a gente ajuda alguém? Pode ser uma coisa simples, sabe? Às vezes uma pessoa perde um cachorrinho lá, a gente coloca na página e a pessoa acha, ela fica com uma gratidão tão cheia de gratidão pela gente, que a gente fica felizão. Eu imagino meu cachorrinho lá, nossa, eu perdi meu cachorrinho, ficou maluco. Aí eu me coloco, chama empatia. Quando a gente tem empatia pelas coisas que acontecem na cidade, e a gente consegue de alguma forma contribuir, isso é muito gratificante para a gente. Eu tenho certeza que esse também, não só dos conselhos que vocês dão, ajudar a pessoa a ir para um caminho assim, mas também, né, por exemplo, campanha do agasalho, Natal solidário, essas coisas são muito gratificantes, né, Ana? Sim, com certeza. A gente faz a campanha do Dia das Crianças, ela acontece com mais frequência todos os anos. Ano passado a gente participou junto na campanha do Natal, junto com o Rotary, tanto recolhendo brinquedos, quanto indo lá no dia lá, entregar. E aí o Rotary coincidiu que foi o Rotary, a Galocura e a CDL Jovem. Então a gente brincou, fez uma manhã de vivência lá com eles e distribuiu os presentes.
Mas a gente sempre apoia também projetos da UFV, que às vezes procuram a gente para uma palestra, uma capacitação, uma mentoria, ou projetos da cidade também, né? Quando procuram, dentro da nossa capacidade de pessoas, a gente sempre tenta... contribuir de alguma forma. Tá certo. A gente tem, como você diz assim, tem a limitação, né, de tempo, horário e pessoas. Exato, mas difícil. dentro do que a gente pode, a gente sempre tenta dar esse suporte, dar esse apoio, seja com uma palestra ou indo ajudar, sentar, pensar. Isso é bom. Esse final de semana o tempo mesmo é muito eu valioso, fui né? como mentora, teve a primeira Olimpíada de Empreendedorismo do Ensino Médio de Viçosa. Aí eu participei como mentora, então foi o sábado inteiro, fiquei lá com um grupo, foi super legal, porque era os meninos do ensino médio. Eu mesma acompanhei um grupo da Alice Loureiro, achei mesmo? super Estavam legal. empolgados? E igual você falou, eu cheguei lá, eu tava num cansaço, saí de casa e falei assim, nossa, tô cansada e vou lá ficar a tarde inteira. Saí de lá super animada, falei, nossa, que legal, que bom que eu vim. Porque eu saí com a energia toda, assim, e é muito legal ver os meninos animados e poder contribuir mesmo que um pouquinho. Mademoiselle Roberto, quer vir? Vim, oui, vim. Aqui é Merci atendimento. beaucoup. Aqui é atendimento VIP, tá? Vem cá. Sabia que Agora eu não quero mais dessa garrafa. a gente troca? O Nespa eu trouxe 6 aqui. Hoje tem pra todo mundo. Aê! Nossa Sabia que eu tenho um programa aqui também? É. É bacana, né? Bom meu programa, Esse aqui é né? a nossa cereja do bolo. Hoje não tem não, né? Não. Eu sou vagabundo, eu não gosto de trabalhar, eu vou fazer o quê? Eles contrataram a pessoa errada. Tchau! Acabou com o vinho da Roberta, gente. Vou ter que arrumar outro vinho agora. Ou senão vai ter que trocar o copinho aqui por uma água. Né, Juliana? É, isso aí. O Didi que é muito doido. Muito né? doido, cara. Esse cara é a nossa figura aí do Les Paul. Bom demais. Vou aproveitar que ele veio aí, nós vamos fazer um intervalinho rápido pra gente encher a nossa água, né, Juliana? É, isso aí. Tá acabando aqui. Tá ó. acabando a nossa água, a gente vai encher aqui pra conversar mais com a Roberta. É isso aí. Les Paul, galera! Estamos de volta aqui com a Roberta Finamore, da Itália. Ô, pra Viçosa! Ô, maravilha! E tomando uma aguinha aqui, que passarinho não bebe, né, Juliana? Pra refrescar aqui um pouco. É isso aí. A Roberta não vai beber mais vinho hoje, infelizmente. Só tá na aguinha ali. Bom, mas o papo tá bom demais, vai continuar aqui com mais algumas perguntas para você, Roberto. E eu tô curioso, tenho certeza que todo mundo aí que está assistindo está curioso para saber. Os jovens são muito antenados com tecnologia, não dá para negar. A gente faz sempre um paralelo do que acontecia com os jovens, na época que a gente era jovem, os jovens de hoje em dia. E uma coisa que não dá para negar é que eles estão muito à frente. Você vai jogar videogame com um moleque hoje de 10 anos, aí ele te dá uma coça no videogame, sabe tudo que está acontecendo. Eu estou estudando muito inteligência artificial, eu tenho um primo aí de 12 anos que ele estava falando coisa comigo, eu estava assustado, eu achando que eu estava fazendo vantagem. Então, o que você pode falar aí do da CDL Jovem, como que está acontecendo essa transformação tecnológica aí para vocês e como vocês estão preparados para passar isso para os jovens também? A gente tá caminhando, né, como se diz. É um desafio mesmo, A gente né? não é tão jovem assim, não. É um desafio, né? Eu acho que a pandemia assustou no início e fez todo mundo se adaptar e tentar aprender a entrar pro digital, pro Trouxe muita coisa nova, tecnológico. né? Até, inclusive, acelerar, trabalhar essa mentalidade das pessoas de que precisa estar no digital, precisa aprender a mexer com tecnologia e que a tecnologia, né, não é um monstro ou não é tão difícil assim, não é só para bem jovens mesmo, que todo mundo tem que estar ali dentro, né? E aí o desafio, acho que é mediar essas gerações para poder realmente conseguir conversar e tirar o melhor de cada um, tem que aproveitar, né? Eu falo assim, quando a gente está na empresa, que hoje a gente, às vezes, entra na empresa, você lida com 3 gerações, às vezes até 4 É verdade. gerações dentro de uma empresa ali, que aí você pega um jovem aprendiz, você pega ali o pessoal que acabou de formar,
Aí a gente ali na faixa dos 30 e pouco, 40, e aí o pessoal lá na beira de aposentar, lidando É verdade. dentro de uma mesma cultura, Aham. né? E aí fazer todo mundo conversar e entender que todo mundo tem algo de bom ali para poder trazer, contribuir, uma forma de olhar para a tecnologia também de uma forma diferente, né? Porque às vezes o jovem, ele também fica tão preso na tecnologia que esquece que às vezes você precisa sentar, rabiscar no papel, planejar, colocar o seu lado pessoal ali também, né? Então agora a gente tem o chat GPT. Sim. Então, assim, você pegar ali um texto pronto e transformar ele em algo seu, porque senão você fica só dentro da inteligência artificial e aí você perde o lado pessoal, né? Exatamente, você tem que interpretar o que está ali, né? Você colocar seus detalhes, você entender o que está escrito, não só simplesmente pegar aquilo ali e jogar para outra pessoa. Você se vira para entender. Sim. O computador gerou aquilo ali, mas pô, você tem que entender o contexto. Esse é que é o conhecimento verdadeiro, né? Você entender o contexto que está ali, né? E também eu acho que, assim, quando a gente é jovem, aí a gente empolga muito com algumas coisas e, às vezes, você vê ali, há pouco tempo tava falando do metaverso, agora já parou. Aí a gente está falando da inteligência artificial. E aí a gente não sabe onde que vai dar. E é tudo muito não assustador, sabe quanto né? tempo que dura, rápido né? demais. E é Rápido. muito rápido. E aí, para saber filtrar o que é realmente aplicável, o que realmente contribui, o que realmente é bom e o que ainda mantém a marca do meu negócio, a minha marca pessoal enquanto profissional ali, para realmente usar a tecnologia a meu favor, mas, né, da forma correta, né? Sabendo Mantendo a filtrar essência, tudo né, da isso, empresa, do exato, negócio. a essência. Ô, Roberto, você acha que, isso é a minha visão, assim, às vezes eu tenho esse pensamento, que os jovens hoje têm dificuldade de focar em uma coisa para fazer essa coisa assim bem feita? Eu estou falando assim, porque hoje em dia a gente recebe 30 mil informações por dia, né? O celular está conectado ali o tempo inteiro e ele desvia o nosso foco, eu falo pela gente mesmo, a gente se perde ali em algumas coisas que a gente vai fazer no dia a dia. E principalmente, engraçado, né? As redes sociais, alguns estudos aí falam que ela tem um efeito parecido com droga, né? A dopamina, né? Dopamina. Que você vicia nos likes, vicia nas curtidas, nos comentários. Então, isso prende muito os jovens nessas questões das redes sociais. Então, imagina assim, para o jovem empreendedor, para ele conseguir focar toda a atenção ali para empreender, como é uma tarefa difícil, porque ele cresceu praticamente o celular na mão, né? Então, como é essa dificuldade de você falar, por exemplo, ele tem uma ideia, mas você precisa falar com ele, ó, tudo bem, essa ideia é muito boa, mas você precisa focar, você precisa dedicar pelo menos um tempo maior para materializar essa sua ideia, né? Eu acho que a dificuldade maior é aprender a falar não, porque, né, a gente tem um monte de ideias, pode ser todas boas. Então, para uma dar certo, eu preciso falar não para todas as Isso, outras que focar talvez mesmo. eu gostaria, né? E aí aprender a largar um pouco isso, né, a filtrar o que realmente é importante ali para começar a fazer rodar o negócio e a persistir também. Essa palavra é mágica, né? Para quem empreende, essa palavra é mágica. Porque, né, vai dar errado. Alguma coisa vai dar errado. Eu sempre falo isso, falo assim, planejamento que dá certo do início ao fim, tem alguma coisa errada que você deixou de ver. Fazer, né? Também. Porque não existe. Sempre dá errado, alguma coisinha, sai do trilho ali. E se eu não tenho inteligência emocional, se eu não tenho, né, a habilidade de realmente olhar ali e falar, não, beleza. Então, qual que é o outro caminho que eu posso seguir? Ou onde que eu errei lá que eu preciso consertar e melhorar? Não dá. E eu acho que aí os jovens, como eles recebem muita coisa e é tudo muito legal, é tudo muito mágico, né? Eu quero conhecer o mundo, eu quero ganhar Acho dinheiro. que a questão da maturidade está chegando um pouco mais tarde, às vezes. Eu não sabe? aguento, eu não quero que alguém me dê muitas ordens. Se uma coisa que eu fiz está errado, eu não quero que fique me apontando crítica. E aí, se vier com crítica por cima de mim, é melhor eu sair, porque aí aqui já não é meu lugar mais. Então, assim, aprender a lidar com isso, né? Porque faz parte da vida, né? A resiliência, né? Ele precisa ter resiliência.
para aceitar as frustrações, né? E nas isso aí redes- que cresce, né? E nas redes sociais é muito bonito, né? Muito Tudo é ótimo. mágico. Todo mundo ali, tudo- você tá o tempo todo se validando, né? Você É. posta um negócio ali, você recebe uma validação. Um Você likezinho, coloca né? ali do jeito que você sabe que você vai receber aquela validação. Você já ali. faz proposital de uma maneira que vai receber mais likes. Roberto, você há 9 anos como consultor de gestão de pessoas, o que mudou de lá para cá, de um tempo para cá, em relação aos novos currículos que você avalia hoje, assim, os jovens de hoje em dia, o que está diferente, assim, que você acha que mais impactou de diferença, assim, na mudança do currículo e da forma de se apresentar, às vezes, no currículo para a empresa, sabe? Então, aí a gente vê de tudo, né? Apesar, né, da gente estar numa era muito tecnológica, você ainda vê currículos e currículos. Então, você vê currículo lá que parece que a pessoa pegou tudo que ela aprendeu na internet de design gráfico e coloca ali no currículo dela ali para mostrar que sabe, ou para mostrar um currículo mais, né, Robusto. moderno, quanto outros que a pessoa pegou um modelo na internet e não tirou nem a parte editável ali, Agora a tipo, galera vai coloque pegar no aqui ChatGPT, tal meu coisa. currículo. É. Faça meu currículo. Eu duvido, não. Né, que tem aquele campo, coloca aqui tal coisa, não apaga isso não. Aí segue o baile lá, né? Dá até vontade de chorar quando chega uns desses. Mas eu acho que é na hora da entrevista ou na hora que você contrata que eu acho que tá a maior diferença, assim. Porque as pessoas ficam com muita pressa. Eu acho que o que eu mais sinto hoje em dia é que todo mundo tem muita pressa. Correndo, né? Muita pressa de aprender logo, e aí daí a pouco é muita pressa de crescer logo. Acelerar e os aí, processos, né? que horas que eu vou ser promovido, que horas que eu vou ganhar aumento de salário, quando que eu vou aprender a próxima coisa. E às vezes a pessoa não tá nem fazendo o básico ali, o feijãozinho com Arroz arroz, com arroz. ainda. E aí já tá querendo, já tá prestando atenção lá no próximo passo lá. E aí a gente tem que falar assim, calma, respira. Isso aqui primeiro você tem que fazer bem, para depois passar para a próxima coisa. Etapas, né? Não adianta o que você pensa que você é. O importa é o resultado que você gera. Eu me deparei com uma situação dessa muito tempo atrás, quando eu morei em Juiz de Fora. Conheci uma pessoa, mas conhecia assim, pouco e sabia que ela era uma boa profissional. E aí indiquei para um lugar que eu estava trabalhando, ouvindo falar bem, sabendo que era uma boa profissional. E aí chegou lá na hora da entrevista, uma das primeiras coisas que perguntou era sobre salário. E aí os chefes lá do lugar que eu trabalhei falaram assim, nossa, achei ela muito capacitada, muito boa, mas na hora que ela tocou no assunto salário, logo de cara já deu um desânimo, né? Porque ela não quis nem saber como era a ia empresa, fazer, o né? que ela poderia contribuir, o que eles esperariam. Não teve nenhuma simbiose, nenhuma troca, sabe? E isso que eu acho que é importante, o jovem não pensar só no dinheiro, pensar num crescimento. A vida profissional é uma escada, né, Roberto? Uma construção, né? É uma construção. Né? Cada lugar pode te contribuir de uma forma. Quando você está ali, às vezes você já imagina, esse lugar vai ser temporário, eu quero ficar aqui 1 ano. Mas nesse 1 ano que você ficar lá, você tem que somar de alguma forma para a sua vida. Pessoal, eu quero aprender com aquele profissional que está ali. Ele pode enriquecer para mim. Então, fica nesse período aprendendo o máximo que você puder. Quando chegar um momento que você vê que não está acrescentando para você, já pensa no plano B, que aquilo, sabe, construir minha cabeça. O Juliano pode até falar muito disso, porque trabalha com isso, tem muita rodagem, assim como outras empresas têm rodagem de funcionário, mas é também uma troca, né, Júnior? Você aprende com eles também. Eu né? acho que assim, é dar o melhor naquilo que você está fazendo. O que você vai deixar ali na empresa também, né? Porque a O pessoa legado, quer- exato. isso. Não Mas é só do outro lado, né? E outra, a pessoa às vezes fica ali querendo ser promovida, mas ela não tá fazendo nem o trabalho dela ali do jeito que deveria fazer, né? É o básico ali. E ela fica esperando um reconhecimento, mas Não tem tipo como. assim, Mas é isso, eu acho que falta muito proatividade e fazer o básico mesmo, assim, O básico bem feito. básico bem feito. Pra entender tudo funciona. É o básico bem feito, entender que tudo é degrau. A gente construção de carreira, empresa, tudo é uma continuidade, né? É um crescimento ali contínuo. Então, assim, eu preciso ir construindo o meu nome, eu preciso ir construindo meu conhecimento. Então, o que eu aprendi na faculdade, se eu fosse aplicar do jeito que eu aprendi na faculdade, e só daquele jeito, eu estava lá parada lá atrás, assim, né? Então, assim, tudo evolui. E adaptar, e o né? tempo todo, adaptar minha realidade, adaptar meu público e ir construindo e crescendo mesmo, degrau a degrau.
E quais são as perspectivas futuras da CDL Jovem em relação aos jovens empreendedores? Eu acho que a gente sempre pensa realmente em trazer cada vez mais pessoas, em crescer. Eu acho que a CDL Jovem é uma oportunidade de modernizar a instituição, né, de trazer essa tecnologia para ali. A gente tem discutido muito isso, assim, de entender que o tradicional não é ruim e nem o novo também não é ruim. E que a gente une forças e realmente transforma, entendendo que o público vai mudar. Então, daí a pouco, se a gente fala de CDL Jovem, fala de repasse de gerações e construção, é a gente ir trazendo essas tecnologias, essa conversa para dentro ali da instituição, para ir transformando a instituição cada vez mais na cara dessas pessoas que vão estar ali, né? Agora e no futuro também, né? E eu acho que é isso, assim, que o papel maior talvez seja a gente conseguir trazer esse legado ali do que já foi, da história toda da instituição e trazer o jovem para contribuir com a gente com o que tem de novo ali, que está acontecendo, que a gente quer saber, a gente quer estar junto, a gente quer estar antenado também. Isso é né? super legal, essa troca de informações e realmente, a gente que já está há mais tempo, a gente tem sempre que reciclar o nosso conhecimento. Sempre tem coisas novas, ainda mais agora que está acontecendo uma transformação tecnológica, a gente tem que estar antenado, senão a gente fica para trás. E esses jovens, eles vêm para poder somar nessa parte, né? Eles estão muito antenados, estão sabendo de muita coisa e pode ser aplicável. E tudo o que vier para poder encurtar o caminho ali, né? Às vezes você está tão engessado numa forma de trabalhar que aí chega um jovem e fala assim, nossa, por que você não pensou nesse caminho aqui? Aí ele poupa tanto tempo, dinheiro, sabe? Com uma ideia nova, né? Então sempre valorizar os jovens também, o que eles podem acrescentar. E nunca... Eu já vi situações em que você quer mandar, você quer fazer as coisas, eu sei, você não sabe de nada. Não, você tem que chegar e falar assim, de que forma tem esse desafio aqui para você? É até legal você fazer isso, né? Tem um desafio aqui para você, o que você acha de vir com uma ideia nova sobre isso aqui? Eu acho que é prazeroso para ele também aprender e contribuir, né? Com certeza. A gente na diretoria, a gente tem discutido muito de tentar fazer projetos dentro de escola, né? Para levar o empreendedorismo, vamos falar, desde novo, que é uma forma, às vezes, de ampliar ali. A gente pega ali o pessoal de escola pública, às vezes não tem acesso, às vezes quando você fala a própria palavra empreendedorismo, às vezes a pessoa não distante, tem... Né? Distante. E aí de trazer e fomentar isso também, assim, de mostrar que realmente, né, dá para construir grandes ideias, às vezes até do nada mesmo, e que tem gente para apoiar, né? Entendi. A gente ainda, né, a gente tá nesse desenho aí, por enquanto apoiando outras iniciativas, igual a Olimpíada de Empreendedorismo. Isso aí. Pessoal, o papo tá bom demais, nós estamos quase chegando na reta final aqui, mais algumas perguntas aqui para a gente encerrar. Espero que vocês estejam gostando aí do papo. E eu quero voltar num assunto que foi muito importante, que é como a CDL Jovem incentiva a participação feminina e a diversidade entre a equipe e os jovens empreendedores. A CDL Jovem, na verdade, a gente pegou muito gancho, assim, né, da Câmara da Mulher. Eu acho que a Câmara da Mulher, como veio antes, assim, então já estava ali fortalecendo. Eu tenho como missão até trazer mais disso para a gente, né, para dentro ali da CDL Jovem, da CDL Mãe, que a gente fala, né, da Casa do Empresário ali também. Já é um movimento que está ali, eu faço parte da diretoria, tô na 3ª gestão. Cada vez mais foi aumentando o número de diretoras lá dentro, e é muito legal ver isso, essa participação maior de mulheres ali dentro, porque tem muita mulher empresária aqui em Viçosa, muita mulher que gerencia negócio, né? E muitas vezes a gente não via elas ali dentro de reuniões, dentro da própria diretoria, ou representando ali, sentada numa mesa. E hoje a gente tem mulheres fortes ali representando a instituição, e isso é muito legal, e é muito legal fazer parte disso, né? E é nosso papel, assim, né? Então, assim, dentro de projetos, igual tem projeto Contamina lá na UFV, toda vez que elas me solicitam qualquer palestra, formação, eu faço assim,
nome. É. Eu vi recentemente, achei genial. Assim, Falei, nossa, estou que legal. sempre à disposição. Casando a agenda, vocês podem sempre me chamar, que é um prazer ajudar. E contribuir, fazer parte da história, porque é muito, realmente Nossa, um abraço aí para as meninas do Contamina. Show de Isso. bola, parabéns, Legal. sucesso para vocês também. Então, assim, né, cada vez mais surjam esses projetos, né? Porque Nossa, muito bom. eu acho que isso faz parte da educação básica e da mulher não faz desde o início, né? A gente tem uma Exatamente. criação diferente. E eu acho que a mulher tem um desafio diferente porque, em relação à família, querendo ou não, ela assume mais responsabilidades e papéis. Não adianta falar que é igual, que nunca é. E muitas vezes é realmente muito mais difícil. Então, quando você tem um filho pequeno, eu via muito isso na Câmara da Mulher. Então, assim, às vezes a gente ia para um evento de Minas, que nem era tão longe, sei lá, era em Patinga, dava para ir de carro e dormir uma noite fora. Muitas às vezes não conseguiam ir porque estava com o filho ali na faixa dos 2 anos e o marido não ficava sozinho com ele. Então, assim, é mais difícil, às vezes, ter acesso. Então, se a gente tem esses grupos fortes dentro da cidade, a gente que tem a possibilidade de ir para fora, a gente traz esse conhecimento para elas, divide, tem a troca do mesmo jeito e fortalece essa rede de contatos e vai trazendo essas informações, né, esse crescimento de fora para a Viçosa. Então, assim, esse é um papel também de formiguinha social e Que legal. isso aí. Estão de parabéns mesmo, né, Juliana? Demais da conta. Que isso. Roberta, chegando aqui ao fim do programa. Queria agradecer imensamente sua vinda aqui, né, Obrigada. brilhantar nosso Nossa, podcast foi aqui. ótimo, foi muito enriquecedor a sua participação aqui com a gente. Que venham outras mulheres aqui também. pra Fica o poder- convite Mesmo, já, isso né? mesmo. né? Aberto Outras aí. mulheres. Vai estar sempre aberto aqui o Lespoa, aqui na TV Viçosa, o Lespa, para receber vocês, para ouvir de vocês também e incentivar outras mulheres também a empreenderem, né? Exatamente. E eu vou deixar só a última pergunta aqui, mas já agradecendo a sua presença aqui no nosso podcast. Muito obrigado mesmo. E qual conselho você dá para os jovens que querem empreender hoje em dia aí? Já falamos muito disso aqui, sobre a CDL jovem, né? Mas que conselho você deixa aí tanto para o jovem empreendedor, tanto para a mulher empreendedora também? Vamos ressaltar que para a pessoa empreendedora. O que você deixa? Qual recado você deixaria para ela hoje aqui? Eu acho que é realmente mapear dentro da cidade, buscar essas entidades, né? Buscar contato. Tem uma palestra que eu assisti há muito tempo que a pessoa lá falou assim, né? Que quanto mais diverso é essa rede de contatos, tanto em relação à realidade econômica, quanto idade, quanto experiências, maior é a sua chance da sua ideia realmente ser construída e dar certo, porque você ouve pontos de vista diferentes do que é a sua bolha ali de pessoas que são muito parecidas com você, seja de vivência, idade e tudo mais. Então, assim, estar em contato com pessoas diferentes te ajuda a realmente construir essa ideia. E eu acho que outra coisa é a gente não ter medo de dividir. Porque a ideia na cabeça não vale nada. E outra pessoa vai ter essa ideia também. Hoje em dia é muito difícil você ter uma ideia única no mundo. Outra pessoa está lá pensando a mesma coisa, lá do outro lado do mundo e fazendo a mesma coisa. Então a gente tem que trocar, tem que falar, tem que dividir, tem que ouvir opinião, mesmo quando não é a opinião que a gente gostaria de escutar, né? Ver se é viável mesmo e fazer, né? E ir para ação, porque só dá para saber se vai dar certo ou não se for para ação, né? Se fazer. Tentando. Então, assim, aqui a gente, em Viçosa, né, a gente tem muitas instituições que podem ajudar, então é ir para fora, é correr atrás mesmo, é sair do círculo, né? Liga lá na Casa do Empresário, manda mensagem no Instagram, vai lá no Sebrae e se direciona e bora para frente. Bora assim, pra eu frente. acho que é sair da ideia e ir para ação e não ter medo também de errar. É isso aí. Vamos empreender, gente. Não precisa ter medo de errar, não, que vai dar certo. Um passinho de cada vez que a gente chega lá. Pessoal, muito obrigado, Roberta, pela sua participação. Contribuiu muito, tenho certeza. E que venha mais podcasts como esse, né, para trazer mais conhecimento para vocês aí. Valeu demais e até a próxima. Let's go!